Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, graças estamos dando a Deus por mais este dia que Ele nos concede, em que nós vamos fazer mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Vídeo este, queridos, onde nós estaremos pregando a palavra de Deus, orando, agradecendo, intercedendo. Enfim, estaremos fazendo um pequeno culto nesta manhã de sexta-feira. E o Espírito Santo estará conosco, amados, fazendo tudo isto através de nós. Portanto, vamos orar, iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Vamos iniciar o nosso culto desta manhã com oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai querido, por mais este vídeo que Tu nos concede, onde, Pai, mais uma vez nós estaremos fazendo o nosso pequeno culto, desta vez pela manhã. Oh, Pai Santo e maravilhoso, Tu estás conosco, Pai, levando adiante o Teu plano de salvação, meu Pai querido. É o que, meu Pai Santo, Tu vai mais uma vez falar através de nós, meu Pai Santo, através desta ocasião. Pai querido, Pai amado, continua, Pai, fazendo a Tua obra desses últimos dias, a obra final, meu Pai Santo, em que Tu estás preparando a Tua igreja para o arrebatamento. Oh, Pai querido, que esta palavra seja de grande proveito, que esta palavra vá de encontro, meu Pai Santo, a todos aqueles que Tu deseja alcançar para o Teu reino. Que nesta manhã, Pai querido, mais uma vez, ó Pai Santo, Tu esteja semeando, Pai querido, da Tua palavra, do Teu chamado, ó Pai, do Teu convite, ó Pai Santo, do Teu socorro na vida de todos aqueles que desejam e almejam ser alcançados por Ti, Pai Santo, para ser arrebanhado, meu Pai querido, para ir para a Tua glória, no grande avivamento, meu Pai Santo, no grande arrebatamento espiritual, meu Pai querido. Muito obrigado, Pai amado, Jesus Santo, Jesus amado. Muito obrigada, Jesus. Fala conosco nesta manhã, desta maneira, Jesus querido, que Tu tens te manifestado, Pai Santo, através desta palavra, que mais uma vez, Jesus querido, Tu venha falar. Jesus Santo, o coração de todo aquele que espera, todo aquele que necessita, todo aquele, Jesus, que precisa ser socorrido por Ti. Que esta palavra alcance todos aqueles que Tu planeja alcançar. Jesus querido, muito obrigada. Espírito Santo, meu amigo, esta obra é Tua. Espírito Santo, faz conforme a Tua vontade. Prega a Tua palavra, fala aos corações de todos aqueles que necessitam. Que esta palavra chegue, Espírito Santo, ao Teu tempo, no Teu tempo certo. Que esta palavra chegue, vá ao socorro de todos aqueles que Tu sabes que está precisando e Tu deseja socorrer. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo, faz a Tua obra através de nós nesta manhã. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a nossa palavra de hoje está no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 24. Livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. A epígrafe diz: os 2 discípulos no caminho de Emaús. O versículo 13 diz: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram:
as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, ele o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o conhecimento, o entendimento desta palavra e tudo aquilo que Ele quer nos falar nesta manhã. Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada por esta maravilhosa palavra. Espírito Santo, oh querido, agora, meu amado, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, e fala exatamente aquilo que Tu queres nos falar através desta palavra. Espírito Santo, lançando por terra todo o impedimento e que esta palavra chegue a todos aqueles que Tu deseja alcançar. Muito obrigada por tudo. Espírito Santo, faz a Tua obra através de nós. Tua obra, Espírito Santo, e com total êxito, Espírito Santo, faz nesta manhã. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, esta passagem do livro de Lucas 24, a partir do 13, ela fala do episódio de quando Jesus, depois de ressuscitado, começou a se apresentar aos seus discípulos. E uma das maneiras que ele se apresentou foi quando iam 2 dos seus discípulos para um lugar chamado Emaús. E Jesus os acompanhou pelo caminho. E este fato, queridos, este acontecido foi um acontecido muito maravilhoso. Foi uma parte muito maravilhosa de quando Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou aos seus discípulos. Esta maneira que ele escolheu para se apresentar a eles, porque ele ressuscitou e foi se apresentando para um, para outro, até que ele se apresentou a todos eles conjuntamente. Então, queridos, esta parte em que ele se apresentou para os 2 discípulos no caminho de Emaús foi algo muito maravilhoso, muito tocante, muito profundo. Então, queridos, é esta passagem em que Jesus se apresenta a 2 deles pelo caminho de Emaús, que o Senhor nos deu nesta manhã. E nós vamos falar, estudar. E o Espírito Santo vai nos falar profundamente sobre ela. Aqui a epígrafe fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Esta é a epígrafe, os 2 discípulos no caminho de Emaús.
a epígrafe do livro de Lucas, né? Então o versículo 13 diz: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. O versículo 13, primeiro do nosso estudo de hoje, ele está dizendo que no mesmo dia, foi no dia, queridos, que Jesus ressuscitado começou a se apresentar aos seus discípulos, mostrando que ele havia ressuscitado. Então ele se apresenta para várias pessoas e 2 destas pessoas são estes 2 discípulos que iam andando para este lugar chamado Emaús. E aí aqui, queridos, no discorrer desta passagem, a gente vai vendo quão emocionante foi, o quão profundo foi, queridos, esta ocasião em que Jesus se apresentou para esses 2 discípulos. Eles iam andando para o caminho de Emaús. O 14 diz: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, ou seja, eles iam andando os 2 pelo caminho, né, para este lugar chamado Emaús, iam falando sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, né, dentro daqueles 3 dias, e ali já era o 4º dia, talvez, que Jesus ressuscitou no 3º, né? Aí o que aconteceu ali, queridos? Eles iam andando pelo caminho e iam comentando, né? Comentando entre eles o que estava acontecendo e tudo o que havia se sucedido, e eles estavam muito abalados, né? Que ao mesmo tempo que eles sofriam pela perda de Jesus, que havia morrido na cruz do Calvário, mas o povo já estava falando que viram ele, ouviram que ele já havia ressuscitado, mas não tinham visto ainda. Então era este o assunto que eles iam falando, comentando, né, naquela caminhada. Então, o versículo 15 diz: E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Que momento tão, digamos assim, profundo, né, de um sentimento muito grande. Eles iam sozinhos, andando pelo caminho de Emaús, conversando entre eles. Os 2 estavam muito associados àquela situação, estavam muito envolvidos, eles eram discípulos de Jesus. E quando eles iam andando pelo caminho, o próprio Jesus chegou, queridos, e ia andando com eles. Olha que profundo, olha que maravilhoso, queridos. O próprio Jesus chegou e se integrou àquela conversa. E ali, queridos, já aconteceu um milagre muito grande, um sobrenatural muito grande. Jesus criou uma situação em que eles não o reconheceram. Eles não reconheceram. Mas como que eles não reconheceram Jesus? Que eles conviviam com Jesus, estavam vivendo um momento tão forte, tão profundo. Como que eles não iam reconhecer Jesus, que há 3 dias Jesus havia se afastado deles? E como é que naquele momento eles não reconheceram Jesus? Querido, Jesus já havia criado uma situação para que aquilo fosse assim. Jesus criou uma situação para que eles fossem por aquele caminho. Jesus criou uma situação para que o próprio Jesus os encontrasse, acompanhassem eles, eu acompanhasse aqueles 2 discípulos. E o próprio Jesus criou que ele não fosse reconhecido dos discípulos apenas no momento oportuno. Tudo aquilo Jesus já havia preparado para aquele momento detalhadamente, porque Jesus ele faz assim. Jesus, ele cria situação, queridos, quando ele está naquele processo, quando aquele processo é dele, ele cria situações minuciosamente. Jesus é minucioso em tudo que ele faz. E quando você tem intimidade com Deus, que você vê que o próprio Deus está dirigindo os seus caminhos, você está sendo dirigido pelo próprio Espírito Santo, você vai ver que Jesus lhe dirige minuciosamente dentro dos detalhes. Então, queridos, naquela situação ali, o próprio Jesus já havia criado, tratado, feito tudo direitinho para que as coisas acontecessem do jeito que ele queria e ficasse registrado na Bíblia. Então, este momento, queridos,
em que Jesus se apresenta para os discípulos no caminho de Emaús, é um momento muito delicado, muito amoroso, muito singelo. Então, amados, o versículo 15 diz que aqueles discípulos iam andando, só eles muito focados no que eles iam falando, que Jesus se aproximou, os acompanhou e eles nem se deram conta. Mas o próprio Jesus fez com que se fechasse o entendimento deles, os olhos dele, para que eles não conhecessem que era Jesus, porque Jesus mesmo estava querendo que aquilo fosse daquela maneira. Então o versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. Olha, os olhos deles, querido, de alguma maneira, Jesus criou uma situação que naquele primeiro momento ele não fosse reconhecido, apenas no momento em que Jesus quisesse que eles o reconhecessem. O versículo 17 diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes, ora? Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, querido, mas olha que romantismo da parte de Jesus. Ele se aproximou. Ele se aproximou daqueles discípulos, queridos, muito preocupados, muito focados, muito admirados. Ele se aproximou e acompanhou. Primeiro, ele não se deixou conhecer. Aí depois ele entra no assunto dizendo: mas por quê? Que palavra, que assunto, que situação é essa que vocês estão vivendo e pela qual vocês estão tristes? O que está acontecendo? Jesus fez de conta que ele não sabia, sendo ele o próprio Jesus. Ele sabia de tudo, queridos, mas ele fez como quem não sabia. Aí às vezes, querido, você fica se perguntando: mas Jesus, dentro dessa situação que eu estou vivendo, será que tu não sabe? Será que tu não vê? Será que tu não tem consciência do que está me acontecendo, queridos? O próprio Jesus está se fazendo que ele não está vendo, que ele não está entendendo. Por quê? Porque Jesus mesmo está, queridos, dirigindo a sua situação. Jesus mesmo está dirigindo o processo da sua vida. E no momento certo ele vai se manifestar dentro do seu processo, seja ele qual for. E ele mesmo, queridos, vai se manifestar e trazer solução para tudo, permitindo que tudo fique bem. Então nós temos que ter certeza, queridos, de que nós estamos sendo dirigidos, guiados por Deus. Uma vez que nós temos essa certeza, querido, tudo se torna muito maravilhoso nas nossas vidas, porque Jesus, queridos, nunca vai nos deixar só, nunca vai nos largar no sofrimento, nunca vai nos largar pelo meio do processo, muito pelo contrário. Ele vai estar conosco e vai nos dar força e vai nos dar condição de passar em todo o processo que ele traz para as nossas vidas. Nós só temos que nos ater em aprender, em absorver tudo aquilo que ele quer nos ensinar com aquele processo. Era a mesma coisa que estava acontecendo com os discípulos. Jesus estava terminando a sua tarefa de trazer o evangelho do reino sobre a face da terra e ao mesmo tempo ele estava levando seus discípulos a viver algo profundo e tremendo com ele. E este episódio do caminho de Emaús, queridos, ele mostra a sutileza de Jesus, a serenidade de Jesus, a maneira tão delicada como ele trata conosco. E aqui neste versículo 17 diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes? Olha a delicadeza, queridos, que maravilhoso. Eles iam andando pelo caminho muito preocupados se Jesus havia ressuscitado ou não, e agora quem ia remir Israel, que Jesus se apresentou tão poderosamente, tão tremendamente, dizendo que ele remiria Israel, e agora ele havia morrido. Ele teria sido morto, e agora quem ia acontecer? Que tinham certeza que era Jesus, queridos, o próprio Jesus, do qual eles estavam falando, tão preocupados, tão tristes, se apresenta e vai com eles pelo caminho. Eles nunca imaginariam, queridos, que o próprio Jesus chegaria perto deles daquela maneira tão sutil,
tão tranquila, tão delicada, e acompanharia eles por aquele caminho, trazendo luz, trazendo solução, trazendo uma solução tão grande para aquela situação que eles estavam vivendo. E Jesus acompanha eles e diz, e continua o versículo 18, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Queridos, os olhos daqueles discípulos ficaram tão fechados para reconhecer Jesus que eles disseram, da onde tu és? Da onde tu és? Tu estás peregrinando sozinho aqui em Jerusalém, que tu não sabe o que está acontecendo? Que aconteceu um fato tão grande, tão forte, tão profundo, que todo mundo sabe. O fato que aconteceu aqui foi tão relevante em Jerusalém que todo mundo sabe, até porque naquela época Jerusalém, até hoje não é muito grande, era uma pequena cidade, era uma aldeia, era um lugar pequeno, todo mundo sabia do que tinha acontecido. Eles perguntaram, tu não sabe de onde tu é? Quem és tu que não sabe do que está acontecendo? Tu és um peregrino solitário aqui por Jerusalém, que não falaste com ninguém, tu não conhece ninguém, tu não sabe de nada aqui, agora que tu chegou, que tu não está sabendo, que todo mundo sabe o que está acontecendo aqui? E o 19 diz, e ele lhes perguntou, quais? Querido Jesus, perdão, ele é impressionante. Ele se fez de inocente, que ele perguntou, quais? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu então em Jerusalém que eu não estou sabendo? Quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Poxa, sobre Jesus, aquele homem tão diferente, poderoso em palavra e obras, que tinha uma palavra tão forte, tinha uma pregação muito forte e fazia milagres, prodígio e maravilha. Tu não sabe nada sobre esse homem? Tu não sabe quem ele era? E há muito tempo ele esteve aqui, durante 3 anos ele pregou, fazia coisas tremendas. Como é que tu não sabe? Aí o versículo 20 diz assim, vamos repetir o 19. E ele respondeu, perguntou, e ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, todo mundo sabia quem era Jesus, apenas aquele forasteiro, aquele peregrino que tinha aparecido lá, né? Que parecia que estava vindo do outro mundo, que o lugar estava polvoroso, o lugar estava agitadíssimo, e só ele não sabia o que estava acontecendo por lá. Olha que situação. E o 20 diz, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha que situação, queridos. Eles estavam dizendo para Jesus que aquele Jesus, ele havia sido um homem forte em palavras e em obras, e os próprios judeus, os próprios príncipes e sacerdotes, ou seja, os principais dos judeus, o crucificaram. Olha que situação. O versículo 21 diz assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. O 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. O 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Olha o que eles estão dizendo aqui, querido, nestes versículos. Primeiro eles dizem, e era ele que ia remir Israel. Toda nossa esperança estava nele.
né? A gente esperava que fosse ele que fizesse isso, mas agora com tudo isso e já o terceiro dia, as esperanças tinham acabado, né? Eles tinham tanta esperança depois de tanto sinal, prodígio e maravilha, eles tinham certeza, queridos, que aquele homem remiria Israel. Mas tinha morrido e agora já o terceiro dia, se bem que já tinham mais mulheres, já tinham mais pessoas dizendo que já tinham visto ele vivo. Mas eles mesmos ainda não tinham visto. Por isso, eles não tinham certeza se realmente ele havia ressuscitado. Porque eles mesmos ainda não tinham visto, mas já estavam vindo rumores de que ele já estava vivo novamente. Então, queridos, o 24 diz assim: e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. Ou seja, as mulheres haviam visto que Jesus já tinha ressuscitado. E os que foram lá viram que Jesus não estava mais no sepulcro, mas não tinham visto ainda, né? E estes que estavam pelo caminho de Emaús estavam vendo Jesus, mas não tinham certeza. Não sabiam que era o próprio Jesus. Queridos, era o terceiro dia e o negócio estava muito fervendo ali. E Jesus realmente havia ressuscitado ao terceiro dia, como havia prometido. E agora que ele se apresentou, o povo não tinha profundeza espiritual, queridos, para entender, para saber. Era Jesus no espiritual falando com o povo no material. E aquela enorme dificuldade daquele povo em enxergar espiritualmente, entender espiritualmente, enxergar que era Jesus que já estava ressuscitado, já havia ressuscitado. Então o versículo 25 diz assim: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha o que aquele peregrino fala para eles: mas gente, não estava escrito a respeito de Jesus que ele ia padecer tudo isso? Depois ele ressuscitaria e entraria na sua... Não estava escrito. Como é que vocês não sabem? Não era para vocês saberem, sendo vocês o povo de Israel escolhido, que detém a lei de Moisés, que sabe tudo desde a fundação, desde a criação da humanidade até este presente? Não era para vocês saberem? Queridos, o nosso desinteresse pelas coisas espirituais de Deus dá nisso. É que na hora do fato acontecido, da promessa cumprida, a gente não sabe. E isso, queridos, acontece muito com os crentes, de hoje em dia principalmente, de Bíblia na mão, carregando a Bíblia para todo lado. Jesus está às portas, a trombeta está a ponto de tocar. E o povo está totalmente desapercebido. Por quê? Por não fazer questão do espiritual, queridos, que nos leva ao profundo entendimento das coisas de Deus, do processo de Deus, do plano de salvação de Deus. O que estava acontecendo com aqueles discípulos, queridos, é o que acontece hoje. O povo cheio dentro das igrejas. Jesus voltando e o povo desinteressado por intimidade com Deus, obediência a Deus, santidade. O povo está pensando, queridos, que o que vai lhes levar no arrebatamento é o fato de eles terem uma religião e cumprirem religiosamente, frequentando igrejas. E a vida com Deus, a intimidade com Deus e o cumprimento da palavra de Deus, que só o Espírito Santo nos dá condição para fazer assim, não busca. Não tem. Vai acontecer que Jesus vai chegar e pegar de surpresa. Por quê? Porque o povo, querido, se interessa em ser o povo de Israel. Do povo de Israel. Mas não um verdadeiro filho de Deus. Como estava acontecendo com aquele povo ali. Os mandamentos, aliás, o plano de Deus estava, as promessas de Deus estavam se cumprindo
E eles não estavam entendendo nada. Então Jesus chamou a atenção deles e disse: honestos e tardos de coração, versículo 25, para crer tudo o que os profetas disseram. Não estava escrito desde o Antigo Testamento, desde lá de Moisés e os profetas, não estava escrito o que ia acontecer com Jesus? Como é que vocês não sabem? Né? Aí o 26 diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vem cá, não estava escrito? Vocês não sabiam disso? Vocês não sabiam? O que ia acontecer quando Jesus, o remidor de Israel, espiritualmente falando, viesse? Vocês não sabiam? O versículo 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha o que Jesus teve que fazer, queridos. Os mesmos discípulos que estavam contemplando, testemunhando a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi preciso, eram os mesmos que não sabiam nada a respeito da história, a respeito do processo que Deus estava terminando de colocar em prática a respeito da vinda de Jesus no mundo. Foi preciso Jesus começar de novo lá do fim, lá do começo, aliás, e tornar a colocar tudo para eles, desde Moisés. Olha, Moisés falou assim, os profetas falaram assim, Davi nos Salmos falou assim, e Jesus teve que começar, queridos, desde o começo, para dizer para eles: olha, tudo que está acontecendo aqui estava escrito. Vocês não sabem por não se atentarem na intimidade com Deus, na busca do Espírito Santo, porque as coisas de Deus, queridos, se discerne no Espírito e não na matéria. O que se discerne na matéria sobre Deus não passa de religião e morte, porque a Bíblia diz que a letra sem o Espírito Santo, ela mata. O versículo 28 diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha só, queridos, eles chegaram na aldeia para onde os dois discípulos iam. E Jesus disse que não ia para aquela aldeia, ele ia mais adiante, né? Mas como tudo já estava planejado por Jesus, o que aconteceu? O 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Querido, estava tudo planejado. Jesus já havia planejado tudo para ser assim. E no finalzinho da tarde eles chegaram em Emaús. Aí ele fez de conta que ia para mais longe. E aqueles discípulos disseram: não vai andar aí de noite pelo caminho, não. Já declinou o dia, já está escurecendo. Entra, passa a noite conosco e amanhã tu continua o teu caminho. E ele entrou. Afinal, queridos, eles foi ali para isso. Eles estavam achando, falando, agindo como se não tivesse sabendo, mas na realidade tudo estava pronto por Jesus para aquele momento. Olha que coisa mais linda. E ele entrou. E o 30 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o. Ele o deu. Olha que maravilha, Jesus. Chegou o momento de Jesus se revelar para eles. Então eles sentaram na mesa, já haviam chegado da viagem. E eles sentaram na mesa, eu acho que nem era tão escuro, era de tardinha talvez, né? E eles se sentaram na mesa, foram fazer aquela refeição. Aí Jesus pega o pão, parte e dá para eles com este gesto, queridos. Com este gesto de Jesus. Jesus mesmo permitiu que o entendimento deles se abrisse. O entendimento deles se abriu e eles viram que aquele era Jesus. Então, queridos, no momento certo, depois de todo aquele processo que Jesus criou com eles, pelo caminho e tudo mais, quando chega na casa, que eles se sentam à mesa, Jesus pega o pão e parte e dá para eles. Foi o momento em que Deus mesmo permitiu que os olhos deles se abrissem. Por quê? Porque eles estavam vivendo um processo de Deus na vida deles.
Jesus estava concluindo um processo na vida daqueles discípulos. Detalhadamente, minuciosamente. É assim que Jesus faz conosco, queridos. Então, versículo 30 diz, 31, e abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Queridos, foi só um momento deles sentarem na mesa. Jesus usou daquele gesto e os olhos deles se abriram e eles o conheceram e ele desapareceu. Jesus só estava atraindo aqueles discípulos para o mesmo lugar. E o que aconteceu dali? O 32 diz, e disseram-lhe um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E disseram, meu Deus, é Jesus. E escuta como foi que aconteceu isso da gente não reconhecer que era ele. Quando pelo caminho ele nos abria as escrituras e falava tão profundamente, como foi que a gente não reconheceu que era ele? Eles ficaram muito atônitos, queridos, muito admirados, né? Queridos, é o que acontece com aquele que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que não cultiva a intimidade, que não cultiva uma vida de jejum, de oração, a fim de buscar intimidade com o espiritual de Deus, queridos. Jesus está do lado, Jesus está falando, Jesus está mostrando e o camarada não entende. Queridos, nós precisamos ter intimidade com Deus para que nós possamos receber, entrar e entender as coisas sobrenaturais de Deus. Tá certo que Jesus, ele queria ali não ser reconhecido por eles. Mas muitas vezes, que nas nossas vidas, mesmo sem, Deus está desejando que nós venhamos a notar ele nas nossas vidas e a gente não consegue. Por quê? Vem uma luta, a gente, ao invés de procurar intimidade com Deus para saber o motivo daquela prova, a gente vai blasfemar, a gente vai murmurar. Meu Deus, Deus não está comigo, olha, eu oro tanto, Jesus não me ouve, olha, ele não tira a minha dor, ele não tira a minha dificuldade. Não, queridos, a pessoa não procure conversar com Deus, ele quer que Deus haja na vida dele do jeito que ele está pensando, do jeito que a pessoa mesmo está planejando. Não sabendo que nós precisamos ser dirigidos por Jesus, e na hora certa ele vai se manifestar de maneira tremenda, profunda e absoluta, do mesmo jeito que ele se manifestou para estes dois, de maneira sobrenatural, no caminho de Emaús. Aqui foi quando eles chegaram em casa, já no lugar lá chamado Emaús. Então, queridos, o 32 diz assim, vamos repetir, disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? O 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles. Queridos, a intenção de Jesus com aquilo também era juntar todos eles no mesmo lugar. Imediatamente eles se levantaram e foram falar para os outros que Jesus já havia ressuscitado e havia estado com eles. E eles correram para aquele lugar e acharam os 11 e os outros discípulos, né? Já congregados. O versículo 34 diz, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. O 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, queridos, quando Jesus ressuscitou, ele foi se manifestando, ele não disse, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar e vocês já me esperam lá naquele lugar. Não, Jesus não fez assim. Por quê, queridos? Porque eles não estavam crendo que Jesus ia ressuscitar. Eles não
creram, queridos. Estavam totalmente cegos. Jesus falando que ele ia morrer, que ele passaria 3 dias morto, mas no terceiro ele ressuscitaria. Mas não entrou na cabeça deles, queridos. Eles não acreditavam no sobrenatural. Você já viu? O homem material, que ele é Deus para cá, Deus para ali, Deus para acolá, até que chegue o impossível. Até que alguém apareça com uma revelação que será necessário um milagre, que será necessário um agir de Deus de forma impossível. Pronto, meu querido, acaba a fé, acaba a crença, acaba Deus, acaba tudo. Você já viu esse crente? E é Deus para cá, e é Bíblia, que quando você fala do sobrenatural de Deus, acabou. Não acredita mais. Tá mais fácil ele acreditar ao inimigo, aquele sobrenatural que ele está vendo, que ele está vivendo, do que ele dizer que é Deus que está fazendo. Tão pequena é a sua fé. O homem natural é assim. Então, queridos, por que Jesus não avisou para, olha, fique lá no mesmo lugar e me espere lá que eu vou... Eles não iam acreditar. Então, o que foi que aconteceu, querido? Jesus, quando ressuscitou, ele começou a se manifestar para um, se manifestar para outro, se manifestar para outro. E cada um que ele se manifestava, corria para encontrar com os outros, para contar que haviam visto Jesus. Então, naquilo, queridos, o que aconteceu é que eles acabaram se reunindo no mesmo lugar, dizendo, olha, eu já vi, aconteceu comigo assim. O outro, olha, aconteceu comigo desta maneira. E assim foi. Até que quando chegou do caminho de Emaús, eles já estavam reunidos no mesmo lugar, quando Jesus se apresentou para eles. Então, queridos, é desta maneira que Jesus faz com as nossas vidas. Queridos, isto aconteceu quando Jesus veio iniciar o ministério da salvação na face da terra. Jesus iniciou, passou para os discípulos e agora, queridos, isto veio trazendo durante o decorrer do tempo e agora chegou a nossa vez, queridos. Agora estes discípulos somos eu e você. Naquele tempo foram aqueles 12 que Jesus preparou para viver tudo isto. E depois que tudo isto aconteceu, de Jesus morrer e ressuscitar e subir aos céus, ele já deixou lançado o evangelho do reino sobre a face da terra. Agora, queridos, é a nossa vez e nós estamos aqui, assim como aqueles 12 discípulos, queridos, que terminou por 11, depois o Judas foi substituído e vieram os 12. Queridos, agora somos nós. E do mesmo jeito que Jesus estava ali com aqueles discípulos tão intimamente, tão minuciosamente, tão perto, do mesmo jeito Jesus está aqui conosco, queridos. Agora é necessário que nós busquemos intimidade, para que nós venhamos entender, queridos, o que Jesus está fazendo neste tempo. Porque, amados, é necessário que nós levemos o evangelho do reino, o evangelho da salvação trazidos por Jesus, mais uma vez, sobre a face da terra. Porque, queridos, este evangelho que está sendo pregado agora não é o evangelho do reino, é o evangelho apostatado. Temos que levar o evangelho de Jesus, o evangelho de poder, trazido e levado pelo próprio Espírito Santo. E para isto acontecer, queridos, nós precisamos de intimidade com Deus, nós precisamos de entrega total e absoluta, nós precisamos de santidade, de convertimento, porque o Espírito Santo precisa de nós para Ele mesmo fazer a sua obra através de nós, levando o evangelho do reino a toda a criatura. E para isso, queridos, o Espírito Santo precisa nos usar poderosamente, do mesmo jeito que ele usou Jesus, usou os seus discípulos. Ensinar prodígios e maravilhas, porque este é o evangelho do reino, evangelho de poder. E esta é a hora, querido, Jesus está trazendo de novo, Deus está trazendo de volta este evangelho, para que seja novamente pregado sobre a face da terra.
mas o próprio Espírito Santo precisa fazer isto, queridos, e ele precisa fazer através de nós. Por isso, a necessidade de nós corrermos para os braços do Pai, buscando uma profunda intimidade, porque o Espírito Santo precisa nos preparar para sermos usados por ele poderosamente. Queridos, vamos agradecer a Deus por esta palavra desta manhã, tão maravilhosa, queridos, tão delicada, tão tranquila. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, queridos, porque ele está conosco, está nos chamando para esta última etapa, levar o evangelho do reino sobre a face da terra. E agora, queridos, dentro de um avivamento espiritual muito grande, o último avivamento que vai preparar a igreja para o arrebatamento espiritual. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra nesta manhã. Ó Pai santo, esta obra é tua, Pai querido. Nós já anunciamos esta palavra mais uma vez. Agora é contigo, ó Pai, levar esta palavra a todos aqueles que tu deseja alcançar e assim fazer a tua obra na vida deles, trazendo, ó Pai, para ti, não apenas para a salvação, mas para trabalhar, meu Pai Santo, nesta tua grande obra desta última hora, levar o evangelho do reino sobre a face da terra, promovendo um grande avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, continua fazendo a tua obra. Jesus vai em busca de todos aqueles que tu deseja alcançar para trabalhar para o teu reino. Ô Jesus querido, vai alcançando, vai trazendo muitos e muitos para a salvação e para o empenho na tua obra. Jesus querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada, Espírito Santo. Vai levando, Espírito Santo, esta palavra a quem tu desejar alcançar e vai trazendo, buscando Jesus, que é o Espírito Santo, e trazendo para o teu grande ministério, para a tua grande obra, para que venham cumprir o grande projeto que tu tens na vida de cada um que tu deseja alcançar. É o projeto da última hora, levar o evangelho do reino sobre a face da terra e assim arrebanhar e preparar todos aqueles que serão chamados para a salvação e serão preparados para isto. Jesus, Espírito Santo, muito obrigada, querido, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Querido, se de repente você chegar num destes vídeos e desejar se inscrever, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E mais uma vez nós pedimos, entre conosco, queridos, para este grande ministério, que não é apenas um canal no YouTube, santos, mas é o projeto de Deus de levar sobre a face da terra o evangelho do reino trazido por Jesus, o evangelho da salvação, que vai promover o grande avivamento espiritual, o avivamento preparatório, para que a igreja esteja preparada para o arrebatamento, quando Jesus vier buscá-la. Muito obrigada a todos. Deus o abençoe. Amém. Glórias a Deus.